como a gente já anunciou, nós, em homenagem também ao Dia dos Professores, que foi ontem, dia 15, a gente está fazendo aí essa homenagem nas redes sociais, o pessoal lembrando aí dos seus professores, fazendo suas homenagens, e a gente aqui com uma entrevista também especial em homenagem ao Dia dos Professores. Estamos recebendo aqui a diretora da Escola Dona Clara, a Ana Cristofolini, que vai falar conosco a partir de agora a respeito da questão do professor e principalmente da experiência dela, né? Em homenagem a todos os professores. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, Ana. A gente sabe, né, que ser professor sempre foi e sempre será um desafio. Mas o que te levou a ser professora? O que me levou a ser professora, sem dúvida alguma, foi a capacidade que a nossa profissão tem de transformar a vida dos nossos alunos, a vida da comunidade. E esse transformar não é algo revolucionário em pouco tempo, né? É um trabalho, a gente sempre fala isso na escola, que é um trabalho de formiguinha, com muita perseverança, muita resiliência. Então, na verdade, eu enxergo a minha profissão como um propósito de vida, como uma missão. Eu sempre falo que a escola é meu campo missionário, né? E até o momento Deus tem me dado a oportunidade de estar ali. Então, ser professor, para mim, sem dúvida nenhuma, é um agente de transformação e um humanizador. Hoje a gente tem o papel de humanizar o tempo todo, né? E isso é tudo muito pequeno, assim, mas quando vai juntando as coisas se torna algo grande. E quem foi a tua inspiração para que você fosse buscar essa profissão na sua vida? A minha inspiração foi, eu tenho, na verdade, uma tia minha que é professora, tia Isabel, né? Minhas primas também são professoras, e eu sempre tive um senso de justiça social muito grande, assim. Eu lembro que na terceira série, a minha professora, que era minha prima, ela deu pra gente escrever um texto livre, e a minha escrita foi sobre o indígena, que eu não sei se vocês se recordam, mas isso foi lá em 97, 98, que foi queimado em Brasília por adolescentes mais, né, ricos, enfim, e esse senso de justiça social e todo esse poder, como eu já falei, que o professor tem nas mãos, me levou a ser professor, né, e um poder esse que não, como eu digo, não é uma coisa do dia para a noite, assim, às vezes a gente tem um aluno na escola que tem um déficit de atenção ou tem alguma dificuldade, e diferente de outra profissão que às vezes você vai lá e faz uma intervenção, resolvido o problema, na escola não é assim que funciona, né? E a escola também é um trabalho coletivo, mas isso sem dúvida nenhuma é o que me move, assim, esse é o meu propósito. Muito bem, e aí você começou como professora, qual Isso. foi o ano que você começou e onde você começou a lecionar? Eu comecei em 2008 na escola Rodeio Benedito, lá no Casperay, e aí a escola aquele ano deu uma intempérie, lembra as enchentes de novembro de 2008, e tinha um perigo da montanha descer, a gente teve que evacuar a escola, assim, tudo muito rápido, e aí em 2011 eu me formei, né, pedagoga, 2012 eu prestei concurso público, e aí me efetivei, graças a Deus, na rede estadual de ensino, na qual eu tenho muito orgulho de trabalhar. E aí, em 2013, eu assumi lá no Teófilo, lá em Benedito, como alfabetizadora, né? Escolhi o primeiro ano, porque a alfabetização, talvez, na educação, seja a área que mais o professor consiga enxergar a mudança na criança, porque você pega uma criança que não sabe ler e ela termina o ano lendo. Isso é incrível, né? Porque a leitura, ela abre portas. E horizontes. Oh, com certeza. E aí, depois vim de remoção para o Clara, a escola que eu estudei, que eu fui aluna, aprendi a ler e escrever nessa escola, e aí assumi a gestão em 2016. Aí termina o ciclo agora em dezembro. Em dezembro termina o seu ciclo como diretora. Isso aí vem uma eleição? Como é que funciona? Isso, a gente vai ter esse ano eleição para gestor escolar, né? O decreto, ele tem alguns critérios esse ano que mudaram, e por isso eu não posso mais concorrer ali. Então, eu não permaneço ali como gestor. Você pode ir para uma outra escola? Só que
para mim, enquanto pertencimento, enquanto comunidade escolar, como o meu propósito são as pessoas, não faz muito sentido, né? A escola, ela não é uma estrutura física, ela é a estrutura de pessoas. Então, o meu propósito é essa comunidade no qual eu cresci, estudei e trabalho desde então. Provavelmente você volta para a sala de aula. Volto para a sala de aula. Provavelmente para a educação especial, né? Que é a inclusão, incluir pessoas, trabalhar, pesquisar sobre aprendizagem. Isso é uma das coisas que nós, professores, temos o privilégio de ser pesquisadores o tempo todo, né? Investigar. Então, provavelmente eu vou para esse caminho. Muito bem, você até falou de um aluno que quer muito conhecer aqui o Luan Davi, do 5º ano, é o nosso aluno com deficiência visual. O Luan Davi, ele trouxe um potencial de aprendizagem para a nossa escola muito grande, no sentido da gente ir atrás de acessibilidade, de entender como as pessoas com deficiência visual não têm os seus direitos garantidos. É uma luta, a escola é uma voz para essa família, né? A família, eu sempre falo para a mãe dele que eu admiro demais, porque ela é uma batalhadora, tanto ela como o pai. E quando a gente tem uma criança com qualquer deficiência, a gente sempre tem dentro da escola uma pesquisa e uma melhora, sempre pensando na acessibilidade, pensando em como essa criança vai aprender e como ela vai ser independente, né? Isso é bem importante. Muito bem, e uma questão importante também que eu gostaria de debater com você hoje, nesse dia, né, posterior aí ao Dia do Professor, mas nessa entrevista em homenagem ao Dia do Professor, o que mudou, Ana, da época em que você era aluna para agora, que você é não só professora, diretora também de escola? O que mudou na educação? Mudou, eu até me chamou a atenção dos castigos ali, né? Eu acho que a escola se tornou mais humana, mais preocupada com a individualidade, mais ciente da sua obrigação social, né? Porque a escola é um espaço que a gente pode mudar as coisas, a gente pode melhorar a vida das pessoas. Então, nesse sentido, a escola ela ficou mais humana, ou pelo menos, né, deveria ter ficado mais humana, mais acolhedora, mais preocupada, né? Nesse sentido, assim, da pesquisa também, eu acho que os professores evoluíram no sentido de pesquisar, de investigar a aprendizagem, de incluir. Então, nesse sentido, a escola melhorou. Claro que tem a questão da tecnologia, tem toda essa questão de infraestrutura, mas o que faz a diferença na escola, sem dúvida, são as pessoas. A gente pode ter toda a tecnologia, pode ter, que é importante, né? Não desmereço isso, mas o nosso papel de mediador do conhecimento é essencial. Não, por isso que essa história, um dia vai, né, a escola vai ser só computador ou só... Eu não acredito nisso. O humano ali, ele é imprescindível, não? E a questão da família, né? A importância da família nesse contexto, muitas questões ligadas à desestruturação familiar que a gente vive na nossa sociedade de maneira geral. Como é que a escola está trabalhando isso? Eu sempre falo porque a nossa escola é uma escola que nós não temos muito professor efetivo, né? Que é da escola. São os professores contratados a cada ano. Então, quando os professores chegam na escola, a gente sempre conversa sobre isso para tirar um pouquinho desse discurso da família desestruturada, né? Que a gente sabe que existe, mas no sentido de a gente tem essa comunidade. Então, como que a gente vai trabalhar com troca, não transferência, sabe? Aquela ideia assim, nós temos o aluno aqui na escola, o que nós, escola e família, podemos fazer, né? É claro que é um trabalho árduo, é difícil, nem sempre a gente é compreendido e atende às expectativas, mas caminhar nesse sentido, assim, de trabalhar o pertencimento, aonde as famílias fazem parte da escola, as famílias, elas têm voz na escola, o diálogo, tudo isso é um caminho, né? Eu não vejo uma escola que não dialoga e não escuta a comunidade evoluir. Por mais que tem coisas que são técnicas e que é da escola. Eu sempre falo isso também, que às vezes me incomoda um pouco quando acontece algo dentro da escola que todo mundo dá palpite, que não é da educação, que parece que a gente não sabe o que está fazendo. Mas, mesmo assim, a gente precisa ouvir as famílias e procurar esclarecer,
né, as coisas. Eu sempre uso o exemplo, um ano eu fiz uma avaliação com os pais da minha turma, onde a mãe colocou o seguinte, ela disse que estava frustrada porque o filho não estava aprendendo inglês no 5º ano. E aí eu pensei, que interessante ouvir isso, porque na verdade a frustração dela não era algo que eu poderia resolver enquanto professora, mas naquele momento eu pude esclarecer que ele não teria inglês, que era a grade do estado assim, e que no 6º ano ele teria, entende? Então, essa escuta, nem sempre a gente vai atender o que a comunidade ela quer, né? A gente vai usar o nosso olhar técnico para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo, ouvir e poder esclarecer é fundamental. Dessa forma, assim, se as famílias têm pertencimento à escola, o trabalho ele fica mais produtivo. Cristiano Zicor está participando aqui, parabéns para a Ana pelo seu dia, ótima obrigada. Professora, ótima vizinha, e o exemplo de pessoa está colocando aqui o Cristiano Zicor. Olha, Ana, e agora você tocou aí numa questão importante, né, da tecnologia, mas tanto a tecnologia aplicada à escola quanto o acesso que as crianças, adolescentes têm à tecnologia fora da escola. Como é que isso está impactando na educação? O que mais me preocupa a tecnologia fora da escola são os adolescentes. A gente tem inúmeras situações que eles às vezes têm discussões, têm publicações, que os nossos adolescentes, eles não têm noção do que eles postam e do que, como não é cara a cara, né, tá ali no WhatsApp, do conflito que isso gera. Então, todos os conflitos de rede social, WhatsApp, Instagram, tudo a gente acaba entrando na escola, né? O que a gente vem fazendo constantemente é um trabalho de educar para a tecnologia, né? Para que eles usem de forma consciente a favor deles, não que isso seja um problema. Mas é um trabalho de formiguinha que vai um bom tempo, assim, a gente percebe que até pelas outras situações de postagens, né, às vezes um discurso de ódio, incitar violência, então, por isso que entra o caráter humanizador da escola, né, para eles entenderem a importância do valor na nossa vida, os valores, né, acho que a escola é sempre um espaço de cura e sempre trabalha como um antídoto para essas coisas, é dessa forma que a gente procura. Muito bem, enxergar. mas logicamente que todo esse trabalho de humanização, enfim, ele também vem na esteira da formação. Com certeza, da formação. sem esquecer isso, porque o conhecimento leva a isso, né? Se a gente tiver uma escola humanizadora através do conhecimento, através da ciência e da pesquisa, a gente vai ter pessoas melhores, né? Pessoas com uma base bem alicerçada. Tudo bem, você estava falando aqui que a escola ainda está toda para cima. Para cima em função Os pais, eles devem estar estressados, mas não tem como. A gente trabalhou com o índice de 2011, né? A nossa escola foi a primeira vez que pegou, nunca tinha entrado água, foi em 2011. E aí nós estamos com as coisas todas no ginásio. A gente tem um plano de ação contra as cheias, né? Porque a gente tem que aprender com as coisas que acontecem. Então foi feito um documento. Aí, quando o rio está 5h50, a gente entra em alerta, 6h30 não passamos mais pela lombada, então tudo isso a gente tem tudo documentado. E aí nós trabalhamos com a perspectiva de previsão para 2011, né? E o que aconteceu em 2011? Foi erguido um tanto e aí a água veio e derrubou, então a escola perdeu muita coisa. E nós, como responsáveis desse patrimônio, a gente precisa agir, não dá para esperar a água vir, né? Então tá toda para cima ainda. É só passar essa previsão, a gente vai se organizar. Tanto é que a nossa semana da criança, semana do professor, foi toda transferida para a próxima semana. Muito bem. Agora tem esse episódio de chuva também, que está sendo esperado para hoje, amanhã, enfim. Então, uma situação que essa semana, então, ainda a escola permanece... Pelo menos até quinta-feira a gente vai estar sendo mais... como é que se diz, cauteloso, assim, de não, porque eu sempre falo para os alunos, né, a gente é um espaço que transita 200 pessoas por dia, não é, a casa já é difícil, né, já é um momento, assim, difícil, ergue tudo, e a escola, como também é um patrimônio público que é de todos, é da comunidade, a gente tem muita responsabilidade com as coisas que lá estão, né.
Muito bem, para a gente fechar então, Ana, né, uma mensagem sua aí para os professores, já que você hoje é diretora, mas vai voltar a atuar, né, na sala de aula, mas uma mensagem final aí para todos os professores e professoras aqui da nossa cidade, da nossa região. Eu penso que a mensagem de hoje para o professor é não desistir, né? E é acreditar na força do seu trabalho, acreditar no potencial do conhecimento e da aprendizagem, na transformação da vida daqueles que passam pela gente. Eu creio muito nisso, assim, que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Às vezes a nossa profissão, ela não é tão valorizada e tão reconhecida, mas continuar a seguir adiante e acreditando, assim, eu sempre falo, quando a gente entra numa sala de primeiro ano, né, que as crianças estão iniciando o caminhar delas, elas não sabem ler, não sabem escrever, e aí você termina o ano com essas crianças lendo, né, conseguindo interagir com o mundo através da leitura, isso é muito gratificante, né, compensa todo o resto. Então, a ideia é não desistir e seguir, e conseguir enxergar na profissão o privilégio de aprender todos os dias. Eu sempre brinco que a cada ano na escola eu envelheço 10 anos, porque o potencial de aprendizado é muito grande para a gente enquanto profissional também. Muito bem, está aí então a nossa homenagem a todos os professores aqui da nossa cidade, da nossa região, nesse dia 16, que é um dia após aí o Dia do Professor, que foi ontem, domingo, através dessa entrevista muito bacana aqui com a Ana Cristofolini, que além de professora, é diretora da Escola Dona Clara. Ana, um abraço para você, obrigada. Parabéns, né, pelo Dia dos Professores e obrigado por ter concedido essa entrevista aqui pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é sempre um privilégio falar sobre a educação.